Bom dia, igreja. Quantos aqui foram impactados com a presença do Senhor durante a adoração? Amém? Que momento lindo. E nós cremos que há uma extensão da adoração todas as vezes que nós também nos colocamos à disposição do Senhor para ouvir a mensagem. E nós existimos, a Logos existe para conduzir cada um de vocês, cada um de nós a uma experiência profunda com o Espírito Santo. Talvez tenha alguns aqui que estão a primeira vez aqui e você não sabe, mas essa é a visão dessa igreja. Nós existimos para levar cada membro, cada pessoa a uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que nós possamos ser transformados na nossa identidade, no nosso caráter e na nossa missão. Essas três áreas são áreas que Deus quer mudar na minha e na sua vida, amém? São áreas que Deus quer transformar na minha e na sua história, e é por isso que nós estamos reunidos aqui como igreja, porque nós cremos num Deus que muda caráter, que muda identidade, que transforma a missão. Aquilo que a gente achava que era para a gente fazer, hoje se transforma em algo que Deus sonha ao nosso respeito, amém? Amém, igreja? Espero do fundo do meu coração que você esteja atento a essa palavra. Nós estamos começando hoje uma série nova, alinhando as prioridades, e eu creio que o Espírito Santo vai alinhar o nosso coração nessa manhã, para que nós possamos começar essa série, ou começar esse mês de junho, um mês tão profético, a metade de 2024 se iniciando, porque Deus precisa alinhar algumas coisas na minha e na sua vida. Deus deseja alinhar algumas áreas no meu e no seu coração, e eu creio que nessa manhã é onde Deus vai começar a construir algo a respeito das nossas prioridades. Mas antes de começar essa palavra, eu quero te trazer algo aqui. O valor dessa semana é desenvolvimento, e desenvolvimento é uma escolha. Desenvolvimento não é algo que Deus te obriga a fazer. Deus é um Deus muito educado, e Deus ele não faz com que você tenha que se desenvolver a forças. Deus coloca durante a tua trajetória oportunidades para você se desenvolver, e esse é um dos valores da Logos, desenvolvimento. E para nós fica muito evidente que nós precisamos nos desenvolver em Cristo. Então que você essa semana receba as oportunidades de Deus de se desenvolver, mas que você escolha se desenvolver, que você escolha buscar a Deus, que você escolha ouvir a palavra de Deus. E isso começa hoje, isso começa nessa manhã, e como a pastora Kate falou, uma manhã de cura, e eu creio e profetizo, essa manhã você sairá totalmente transformado e totalmente mudado da maneira que você entrou, porque o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que te criou e me criou antes da fundação do mundo, e é por isso que nessa manhã nós vamos começar uma manhã como essa, declarando uma verdade absoluta: nosso Deus é soberano. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o teu Deus é soberano, Ele te projetou antes da fundação do mundo. Eu acho que pode ser melhor e mais convicto: o teu Deus é soberano, e Ele te projetou antes da fundação do mundo. E claro, você já me conhece, você sabe que todas as vezes que eu trago uma mensagem aqui na Logos Church, tem que ter uma música. E tem que ter uma música, aquelas que a gente tira do fundo do baú. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu estou escrevendo a minha mensagem, Deus me faz lembrar de onde Ele me tirou, e de momentos que Ele me tirou, e Ele fala: lembra quando você era criança e você ouvia tal canção, lá eu já estava projetando em você o meu caráter. E aí eu lembrei de uma canção que eu vou te confessar, faz muito tempo que eu não ouvi essa canção. Essa é, no socorro, essa é aquela para trazer à memória aquilo que traz esperança, porque essa é das antigas mesmo. Mas eu tenho convicção que você vai ver aqui na tela, e você vai começar essa mensagem adorando ao Senhor, e ela diz mais ou menos assim, ó: nosso Deus, vamos lá? É soberano, Ele reina antes da fundação. Vamos lá do início, nosso Deus? Nosso Deus, faz isso a sua oração essa manhã. É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus
sobre a face das águas. Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. E glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória, vamos declarar isso, igreja. Glória a Deus e glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Senhor, nós estamos declarando uma canção que diz que o Senhor é quem criou todas as coisas, que o Senhor é quem criou o céu e a terra. O Senhor colocou forma onde não existia forma, o Senhor colocou jeito aonde não tinha jeito, o Senhor colocou um modo aonde não tinha modo. A terra era sem forma, ela era vazia, ela era um caos, ela era caótica, e o Senhor colocou a sua vida, o Senhor soprou o ruá do seu Santo Espírito para nós, e nessa manhã nós temos livre acesso a isso, e nessa manhã nós podemos declarar o que o Senhor já fez lá atrás, o que o Senhor está fazendo hoje e o que o Senhor vai fazer amanhã. Então, Pai, nessa manhã traz vida sobre o caos, traz vida sobre lugares áridos, traz vida sobre terra seca, traz um rio novo sobre o rio que se secou. Essa manhã, Jesus, nós queremos ver as suas águas agitando, as suas águas movimentando, e nós declaramos, Senhor, que as suas maravilhas são contempladas dia e noite, noite e dia, pela sua criação. E nós, Senhor, estamos aqui nessa manhã desejando a sua presença, em nome de Jesus. Será que você pode dizer um amém? Foi Deus quem te criou, meu irmão. Foi Deus quem me criou, foi Deus que fez tudo que nós estamos vendo aqui em forma de matéria. Mas a terra era caótica, a terra era tóxica, a terra era um caos, antes de Deus decidir gerar a terra. Existia um mundo espiritual muito antes do que nós vemos em Gênesis 1. Existia uma questão espiritual, celestial, onde o céu já existia e anjos estavam lá no céu, declarando a grandeza de Deus. Não estava nos planos de Deus ainda a formação da terra, porque Deus ele estava num outro tempo, no tempo da sua magnitude, no tempo onde os céus estavam o tempo todo declarando a santidade de Deus. Mas aí ele decide transformar aquilo que era tóxico, caótico, improvável, em algo provável, que é a terra. E nessa manhã eu quero trazer para você como que pode um Deus ser tão misericordioso em transformar o que era caos em vida. E você vai fazer uma analogia comigo nessa manhã da terra, mas pode ser a sua vida, pode ser a minha vida, que Deus, mesmo em meio à morte, mesmo em meio a caos, mesmo em meio a onde não há possibilidade de vida, Ele transformou a sua história, Ele transformou a minha história, Ele transformou a terra, e Ele, se não ainda completou na sua vida, eu já declaro nessa manhã, hoje Ele está trazendo vida em meio a lugares mortos, em meio à terra seca. Talvez você está falando, pastor, você não sabe como está a minha vida parece terra seca. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você veio nessa manhã, porque essa manhã Deus vai inundar a sua terra árida, e assim vai trazendo todos os elementos necessários para que você possa frutificar no reino, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, muito fácil, essa não tem como você errar. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Se você não sabe quem escreveu Gênesis, foi Moisés. E Moisés escreveu Gênesis quando ele tinha a própria revelação de Deus sobre como foi a criação, porque Moisés não estava na criação. Você sabe que a terra começou com um homem chamado Adão, e aí nós tivemos vários acontecimentos até chegar em Moisés.
e o próprio Deus vinha a Moisés declarar aquilo que tinha acontecido lá atrás, e Moisés começou a escrever Gênesis, e nós vemos Gênesis então do 1 ao 11, sobre a criação, sobre como ele fez, como que foi esses primeiros momentos da terra, e do 11 em diante nós vamos ver então Abraão e toda a história de Abraão, da sua descendência, até chegar em Moisés, e Moisés recebeu uma revelação profunda, uma revelação que nos faz pensar. Então nessa manhã eu quero trazer um versículo muito famoso, que é Gênesis 1:1, mas uma perspectiva que nós vamos abrir esse versículo, e nós vamos analisar esse versículo, no que Deus está querendo te falar e me falar nessa manhã. Por isso eu tenho convicção, que aonde há caos, Deus pode transformar em vida. Aonde há depressão, Deus traz alegria. Aonde há bipolaridade, Deus traz equilíbrio. Aonde há câncer, Deus traz cura. Aonde há suicídio, Deus traz vida. O nosso Deus é especialista em produzir vida no caos. Vamos ler Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui Deus está dizendo para Moisés e para mim que a terra era um caos. A terra não tinha forma. A terra não tinha beleza alguma. A terra não tinha possibilidade de vida. A terra era um elemento a mais na imensidão da galáxia que existe, que Deus criou. A terra era só um elemento, era só um pontinho, sem nenhum tipo de perspectiva. E talvez, meu irmão, já comece dizendo sobre você, talvez você como um pontinho nessa terra, sem a menor perspectiva, mas Deus pode sim fazer com que você se torne essencial, porque a terra é essencial. Esse plano que nós vivemos aqui é essencial. O ar que você respira, a forma como Deus produziu é essencial, mas ela não era assim. A Bíblia nos fala que ela era sem forma, vazia, caótica. Sabe o que significa ser caótico? Sem ordem, sem estrutura. Uma vida caótica é uma vida que não tem ordem, é uma vida que não tem estrutura, é uma vida que é mais ou menos como aquela canção daquele ministro famoso, que muitos de nós já cantamos no passado, antes de conhecer Jesus: deixa a vida me levar, vida leva eu. Sem uma ordem, você vai vivendo à medida das consequências do que você vai recebendo. Isso é ser uma vida, ou isso é estar numa vida caótica. A terra era caótica, a terra não tinha ordem, a terra era tóxica, não poderia existir vida. Estudando um pouquinho sobre os gases e a formatação da terra, antes de Deus falar haja, antes de Deus criar o que você sabe lá no Gênesis 1, a terra era impossível ter vida, era tóxica, não tinha como crescer nenhum tipo de fruto, não tinha como existir nenhum tipo de plantação, ela era uma terra tóxica. Mas Deus é especialista, mais uma vez, em pegar solos tóxicos e transformar em solos férteis, e é por isso que Ele começou a produzir a criação. Mas ela também era uma terra mortal, nada poderia sobreviver às condições da terra antes do haja de Deus. E sabe por quê, meu irmão? Por isso que eu preciso que você esteja aqui comigo, que nós vamos adentrar nesse versículo, e nós vamos fazer uma viagem nesse versículo, entendendo por que a terra era sem forma e vazia, antes da gente ver o que o Espírito Santo, que pairava sobre a terra o tempo todo, produziu. Antes da criação da terra, Deus estava lá no céu, e tinha um querubim, um cara muito top, e você sabe muito bem de que eu estou falando de Lúcifer. Só que Lúcifer não se contentou em viver as maravilhas que o céu produzia para ele. Em um determinado momento ele falou assim: isso que Deus faz, isso que Deus é, eu também posso ser, eu também posso fazer. Afinal de contas, Lúcifer, ele era o top one de termos de poder e divindade, no sentido de celestial, de anjo, era Lúcifer. E ele então de repente começa a se comparar com o próprio Deus, começa a querer ter algumas atitudes do próprio Deus. E o Senhor então, porque
sempre foi perfeito a obra do Senhor, ele decide então expulsar Lúcifer dos céus. E quando ele expulsa Lúcifer dos céus, Lúcifer leva ainda 1/3 dos anjos, e é nesse momento que Lúcifer vem então à terra. É isso mesmo. Antes da criação, Lúcifer foi enviado para a terra, por isso que a terra era caótica, mortal, tóxica, sem vida, sem estrutura, porque neste lugar habitava um anjo caído e 1/3 de tudo aquilo que era ruim no céu por rebelião. Ah, pastor, não acredito nisso. Da onde o senhor tirou uma pira como essa, de que Lúcifer estava na terra e era por isso que a terra era vazia? Ezequiel 28, 17 e 19, aqui é uma palavra profética ao profeta Ezequiel, dizendo o seguinte, Ezequiel 28, 17 e 19, seu coração tornou-se orgulhoso. Aqui Ezequiel estava falando de Lúcifer, lá para frente, Ezequiel está bem à frente do Pentateuco, dos livros de Juízes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você, Lúcifer, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, olha o que Deus fala, eu o atirei à terra. A Bíblia mostra que Lúcifer foi atirado à terra, por isso a terra era sem forma e vazia, e fez de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-la, e chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Aqui Deus está falando através do profeta, sobre a história regressa de Lúcifer, e de como foi a queda de Lúcifer, e aqui o Deus falando através do profeta, que aquele homem, aquele ser, foi corrompido, por conta da sua sabedoria, do seu esplendor, e Deus o atirou à terra. Então aqui eu preciso trazer uma ordem cronológica, porque sabia que a Bíblia não é ordem cronológica? Sabia que Gênesis não foi o primeiro livro? Sabia disso? A gente tem a tendência romana de olhar exatamente como se fosse naqueles sentidos, mas vai estudar um pouquinho sobre a palavra, e você vai ver que tem uma ordem um pouco diferente. Então a criação começou sim em Gênesis 1, mas já existia um mundo espiritual antes de Gênesis 1, já existia o céu, já existia a habitação de Deus, já existia o esplendor de Deus, e Deus leva então Lúcifer, um anjo caído, à terra, e a terra se torna então tóxica, mortal, caótica. Interessante que mesmo nesse lugar onde Deus escolheu mandar Lúcifer, aonde Deus escolheu que ele caísse, aonde Deus escolheu, vocês são a escória do céu, vai para a terra, é o mesmo lugar que Deus decide por um haja projetar a vida. Sabe o que isso significa? Que não importa as circunstâncias de hoje para trás da sua vida, o que importa é que hoje Deus pode falar um haja e transformar essa terra seca, essa terra caótica, essa terra tóxica, essa terra mortal, em uma terra que produz vida. Deus escolheu a terra para produzir uma diferença muito louca daquilo que estava acontecendo na terra, e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É porque Deus queria mostrar para mim e para você hoje, que mesmo em meio a caos, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a prantos, mesmo em meio a onde não há possibilidades de vida, Ele pode produzir vida. Então eu não sei o que você precisa nessa manhã, eu sei que quando a gente alinha a prioridade em ser a prioridade de Deus, Deus transforma a terra seca em uma terra que produz vida, e Ele escolheu a terra como um lugar da habitação do homem, da maior criação, do maior esplendor, do amor de Deus, a criação do homem. Ele escolhe justamente esse lugar para trazer vida. Olha que paradoxal o nosso Deus, olha que Deus que nos intriga. Como que pode Deus escolher um homem como Davi, um adúltero,
para ser o homem segundo o coração de Deus? Como que pode Deus escolher a terra, um lugar onde estava Lúcifer, para ser o lugar da habitação do próprio Deus? Como pode Deus escolher um cara como Moisés, que era gago, para ser aquele que ia falar com o faraó para o povo ser liberto? Como que pode Deus escolher pessoas tão improváveis? Como que pode Deus escolher Pedro para ser um dos 12? Um homem extremamente sanguíneo, um homem extremamente explosivo. Como pode Jesus escolher Judas, sabendo que ele o trairia? Sabe o que isso traz para mim e para você nessa manhã? Deus não está preocupado com o quão caótico está a tua vida. Deus não está preocupado com quão tóxica é a tua vida. Deus está preocupado se você hoje pode decidir: eu não quero ser terra seca, eu quero ser habitação do Senhor. É isso que Ele deseja, é isso que Ele quer de mim, de você nessa manhã, que nós entendamos que Deus decidiu trazer vida em meio ao caos. Ele decidiu, Ele quis mudar, Ele quis ressignificar. Ele quis criar essa terra maravilhosa que nós vivemos hoje. Gênesis 1, 1 e 2, vamos voltar lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. E eu preciso começar a trazer para você: no princípio Deus criou. Se há um princípio, significa que tem um começo. E se tem um começo, significa que tem um fim, e o fim ainda não foi realizado, porque Jesus ainda não voltou. Mas a obra começada de Gênesis 1, que existe um princípio, precisa te trazer um senso de propósito, que sim, existe um fim, e que nós precisamos estar atentos e esperando que esse fim aconteça. Porque Jesus, Deus projetou já o início, no princípio, e todo princípio precisa ter um fim. Deus é ativo, Deus nesse momento já está fazendo grandes obras na sua vida, porque Deus é ativo. Se Ele começou, como Ele diz aqui, no princípio, é porque Ele tem muita coisa ainda para fazer. Não terminou, é apenas um começo. A gente não entende o kairós de Deus, a gente não entende o tempo de Deus. A gente quer dar prazo para Deus fazer, a gente quer dar prazo para Deus estabelecer algumas coisas na nossa vida. Quando Deus está falando: eu sou soberano, eu que criei a terra, eu trouxe vida a uma terra que não tinha possibilidade. Espera, porque se eu falei através de Moisés que no princípio eu iria formar algo, existe um fim, e esse fim está próximo, e nós precisamos estar preparados para esse fim. Por isso hoje de manhã Deus vai trazer sim uma ordem a muitas vidas, porque Ele está nos preparando para cumprir essa palavra de Gênesis 1, que existe um princípio, mas existe um final, e um final agradável, e um final que nós iremos reinar com Cristo, e um final onde nós estaremos num novo céu, numa nova terra, esperando e vendo Jesus o tempo todo. A Bíblia é tão perfeita, meu irmão e minha irmã, que começa Gênesis 1 declarando que existe um céu sendo criado e uma terra sendo criada, da mesma forma que você pega o último capítulo da Bíblia, Apocalipse, você vê Deus falando sobre um novo céu e uma nova terra. Olha que loucura! Primeiro capítulo da Bíblia, Deus criando a terra. Último capítulo da Bíblia, Deus falando que existe um novo céu e uma nova terra preparada. Segundo capítulo da Bíblia, Deus falando sobre a criação, fez o homem, fez a mulher ali, e como era a dinâmica da humanidade, a noiva esperando o noivo em Gênesis 2, porque era Eva com Adão. Aí você pega o penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse, o que você vê? Existe uma noiva preparada, uma noiva remida, a igreja esperando o noivo. Olha só, segundo capítulo falando sobre o casamento, penúltimo capítulo da Bíblia falando sobre o noivo e a noiva se encontrando na igreja celestial. Olha que loucura como Deus escreve de jeito certo, do jeito perfeito. Deus quer produzir na minha e na sua vida hoje uma noção de que é paradoxal, é diferente, é meio controverso, mas Deus escolhe as coisas controversas, ou as coisas loucas, ou as coisas improváveis, para confundir aquilo que é provável. Essa é a lógica de Deus,
esse é o formato da receita de Deus. Então Deus tem um princípio que criou o céu e terra, e Deus criou de fato o céu e a terra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que fala céu e terra? Se você pegar o hebraico, você vai ver que Moisés, quando ele escreve céu e terra, ele estava querendo demonstrar, era a forma hebraica de demonstrar que Deus criou tudo que você pode imaginar. Então tem várias vezes no começo da Bíblia hebraica, da Torá, que você vai ver esse elemento, céu e terra. Isso não é literal céu e terra, isso é para demonstrar a grandeza, a magnitude, o poder de um homem que criou todas as coisas. Então o hebreu, ele escrevia céu e terra. Sabe o que isso fala para mim e para você? Deus, Ele é todo poderoso, porque Ele criou todas as coisas que você está vendo, Ele produziu tudo isso que você respira. E aqui Moisés estava declarando de forma literal o poder de Deus, porque Deus continua sendo um Deus poderoso. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que tem toda a provisão. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda enfermidade, o Deus que cura todo diagnóstico, o Deus que cura e que muda todo prognóstico. Ele continua sendo Jeová Rafá. Ele é o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz na sua vida, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que muda, o Deus que transforma. Ele continua sendo o mesmo Deus de Gênesis 1, o Deus Todo-Poderoso. Isso precisa entrar no seu coração como uma prioridade, de saber que o time que você joga, ou a equipe que você está inserida, é a equipe do Deus Criador dos céus e terra, que tem já a resposta para você, que tem a cura para você, que tem a provisão para você, que tem a paz que você tanto precisa, que tem o casamento transformado que você tanto precisa. Esse Deus criou vida em meio ao caos, quanto mais renovar a sua aliança. Isso é ficha para Jesus, isso é fichinha para Deus, porque Deus é especialista em transformar vida em meio ao caos, porque Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Chamá, aquele que sempre está presente. Deus está presente aí com você. Deus é um Deus presente aqui comigo, porque Ele continua sendo um Deus do hoje. Ele é o Deus que tem toda a resposta que eu e você precisamos. Mude a perspectiva, querido. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que constrange. Aliás, fazendo um parênteses aqui, quando estavam no batismo semana passada, quero honrar aqui todos os batizandos. Que momento lindo, que momento poderoso. Deus estava presente ali, um novo nascimento. Não tem como você ser batizado e não ver alguma mudança espiritual na sua vida, de dentro para fora, porque é uma decisão. Senhor, eu creio que o Senhor é o Jeová Chamá, é o Jeová que está presente. Então, Pai, mude a minha história, eu quero nascer de novo. E nós vimos o resultado disso, lágrimas genuínas sendo escorridas no rosto. Por quê? Porque ali estava sendo selada a presença de Deus na vida de alguns, e dizendo: eu posso nascer de novo, eu posso ter vida sobre o caos. O meu passado é apenas o meu testemunho, o meu passado ficou para trás, agora eu quero viver o novo de Deus. Ele é um Deus presente, Deus que está aqui. Se eu parar de pregar, se eu parar de ministrar, e a gente ficar em silêncio por 10 segundos, é o suficiente para Deus se manifestar, porque Ele está aqui, porque Ele é presente aqui. Isso aqui é só um atributo, é só um elemento para a gente produzir e conduzir a mensagem. A mensagem é Ele quem faz. Então, a gente ficar em silêncio, a igreja ficasse todo domingo, das 10 ao meio-dia em silêncio, seria todo domingo Pentecostes, porque isso não atrapalharia o agir do Espírito Santo.
Então nós não precisamos produzir absolutamente nada. Ele já produziu na criação toda essa vida, toda essa terra fértil, toda essa perspectiva de glória. Ele produziu, porque Ele fez um começo, porque tem um propósito. E quando o Espírito Santo vem, e Ele já estava naquele momento, porque o texto fala, e o Espírito Santo pairava sobre o abismo, sobre as águas, sobre a terra. Olha que loucura! O Espírito Santo já tinha sido enviado. A gente vê Atos 2 como a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo vindo sobre aqueles homens pela unidade. Glória a Deus, ali era o batismo de fogo. Ali era quando Deus estava falando assim: olha, a Shekinah, a manifestação da presença, a manifestação da glória. Está aqui Atos 2. Mas o Espírito Santo já estava desde o começo. A Bíblia fala em Gênesis 1:2, dizendo: o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, se movia sobre o abismo. Ele mesmo aparecia para os homens, para os primeiros homens, como uma teofania. Deus sendo representado literalmente. Moisés via o próprio Deus. E a gente sente um trimelique gospel no culto, e a gente acha que a gente é todo poderoso. Moisés via Jesus, Deus, Espírito Santo, face a face. A gente começa a produzir, achar que quanto mais a gente roda na presença do Senhor, mais a gente tem intimidade com o Senhor. Não! Existem homens que vieram antes, que viam Deus face a face, que tinham a revelação de Deus face a face. O próprio Deus falava para Moisés o que ele deveria escrever. Gente, imagina isso. Imagina você falar assim: agora eu vou ter um tempo com Deus, e Ele vai vir falar para mim o que eu devo escrever. Gente, e às vezes a gente para e fala assim: não, eu sou a última bolacha do pacote, e eu vou escrever a mensagem. E aí a gente não consulta a Deus, a gente começa a consultar o nosso eu. Aí sabe qual que é a semelhança com isso? Não é semelhança com Deus, é semelhança com Ezequiel 28, sobre o seu esplendor, sobre a sua sabedoria, sobre a sua glória, eu atirarei você à terra. Tem hora que parece que essa terra aqui, e eu acho que não sou só eu, essa terra aí está muito mais produzindo caos do que produzindo glória. Qual foi a última vez que você acessou Deus? E você teve um encontro com Deus face a face? Esses homens tinham um encontro com Deus face a face, cara. Esses homens entendiam quem Deus era, e o Espírito Santo já habitava na terra. Isso é muito lindo, porque o Espírito Santo sempre esteve, Ele sempre está, e Ele sempre estará. Ele é o próprio Deus. O Espírito se move em meio ao abismo. Abismo aqui é a representação de águas. A terra tinha muita água, muito abismo, e o Espírito Santo navegava, pairava, Ele olhava, Ele coordenava, Ele enxergava tudo o que estava acontecendo. Então o Espírito Santo, Ele produz vida em lugares mortos. E aí eu preciso te passar rapidamente, quando o Espírito Santo vem, e a nossa prioridade nessa mensagem é dizer: Senhor, está aqui áreas da minha vida que são um caos, áreas da minha vida que precisa de um agir teu. Vem com o Espírito Santo e muda a minha vida. Quando o Espírito Santo vem sobre o caos, a primeira coisa que acontece é a manifestação da sua presença. O Espírito Santo quer se manifestar na minha e na sua vida, porque Ele está pairando, Ele está orbitando, Ele está trafegando entre nós. E isso traz um senso de entender que existe sim a manifestação da sua presença. Ele estava na terra o tempo todo, e isso faz a gente ter expectativa de vir por um culto como esse, ou o culto da semana que vem, ou a MI na quarta-feira, ou homens, ou mulheres, ou jovens, ou adolescentes, ou no seu trabalho, ou na sua clínica, ou no seu escritório, e você entender: o Espírito Santo está aqui. Essa é uma verdade, essa é uma realidade, e essa é a principal alegria que o meu e o seu coração tem que ter nessa manhã, de entender que quando nós queremos, o Espírito Santo se manifesta. E precisa ser uma prioridade na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo manifesta com a sua presença. E é tão louco isso que Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos
Com quem que ele estava falando, igreja? Com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Olha a pluralidade de Deus, não era só Deus, era Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus. Agora o homem se tornou como um de nós. Eu fico imaginando, igreja, essa trindade ali no céu, olhando a terra que era um caos, olhando a terra que era morta, olhando a terra que era caótica, olhando a terra onde era a habitação de Lúcifer, os três olhando e falando assim, caramba, cara, olha o que nós produzimos, agora eles são como um de nós. Mas ao mesmo tempo eu imagino talvez essa mesma trindade hoje olhando para mim e para a sua vida. Eu produzi como um de nós, mas parece que está tão diferente. Parece que isso não foi o formato original. Por isso que nós precisamos alinhar nossas prioridades. Por isso nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque Deus em Gênesis 3 estava falando com o Espírito Santo, com Jesus. Olha só o que nós fizemos, eles parecem como nós. Mas talvez hoje nós não somos tão parecidos assim com Jesus. Por isso nós precisamos realinhar. Porque nós precisamos entender que Gênesis, Deus estava o tempo todo falando, olha, você é como eu te projetei para ser igual, eu te projetei para ser vitorioso. Olha Gênesis 11:7, olha o que Deus fala para o Espírito Santo, venham, desçamos e confundamos a língua. Ali era a Torre de Babel. Torre de Babel estava uma lástima, o povo estava confuso, tinha esquecido já de Deus. Aí Deus chega para o Espírito Santo e fala assim, venha, vamos descer, vamos juntos resolver a parada. É por isso que o Espírito Santo se move desde o começo, porque Deus tem ordem para mim e para a sua vida, em enviar o Espírito Santo, em enviar o Consolador, para mudar toda a realidade. Nós precisamos entender na Bíblia, na palavra, o que Deus está querendo dizer para nós, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Ele sempre será um Deus disponível a querer olhar para você e falar assim, uau, é da maneira como eu fiz lá em Gênesis, esse filho, essa filha. E nós precisamos retornar, porque o Espírito Santo manifesta com o seu poder, mas em segundo lugar, o Espírito Santo também demonstra o seu poder. Ele não só manifesta com a sua presença, mas ele demonstra o seu poder. Ele se movia sobre o abismo, e esse poder de Deus fez ele mudar toda essa situação. E bastou um haja para Deus transformar, e bastou um haja para Deus criar, e bastou um haja para Deus trazer vida onde não existia vida. Então nessa manhã basta um haja de Deus na sua história. Qual é o haja que você precisa nessa manhã? Basta um haja. Basta uma declaração do céu, e a sua vida é transformada em 180 graus, radicalmente, através de um haja. Deus trouxe vida a uma terra que era caótica, quanto mais a vida de um filho, aonde ele está lá em cima, desesperadamente ansioso, para que você volte à formatação original, à formatação do eu fiz. Eu criei esse filho à minha imagem e minha semelhança. O Espírito Santo demonstra o seu poder, igreja, o tempo todo, mas nós precisamos ter vida para ver o Espírito Santo se manifestar. Por isso que alinhar as prioridades precisa começar de como que está essa terra aí, como que está a tua vida, cara. O que você tem produzido durante a semana para você chegar no culto tão necessitado de algo? Quando o culto é só demonstração do quanto você já tem e você pode transbordar, mas a gente chega tão vazio, que a gente precisa de 2 horas para tentar se encher, e nas próximas 4 horas é o suficiente para te esgotar. Agora quando você vem com a perspectiva do céu, entendendo que você foi projetado como um filho para ter vida, você vem para o culto para cultuar, para dar, para adorar, para entregar, para ser aquele momento que você separou na sua semana, para você estar na presença de Deus. Está na hora, igreja, da nossa terra ser terra fértil. Estava ouvindo um relato, que agora que a água baixou lá no Rio Grande do Sul, tem muitas terras
muitas fazendas que estão nesse momento fadadas a nunca mais produzir nenhum tipo de fruto. Eram terras boas, produziam soja, arroz, produziam milho, enfim. E aquela água podre que entrou naquela terra matou toda a possibilidade de fertilidade da terra. Então nesse momento tem pessoas que tinham fazendas, que produziam coisas que nesse exato momento não é que não tem mais casa, não tem nem mais a terra, porque a terra ficou improdutiva. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou trazendo um parênteses aqui para você entender que talvez a sua vida é essa terra improdutiva. Talvez tem áreas da sua vida nessa manhã que está improdutivo, que a água parou, que a água matou, que a água sufocou. E a água aqui pode ser um casamento, a água aqui pode ser um passado, a água aqui pode ser uma depressão, a água aqui pode ser um vício, a água aqui pode ser algo que está preso, a água pode ser qualquer coisa que não seja Deus. Agora o Espírito Santo em Gênesis 1, ele pairava sobre as águas, e ele veio, agitou as águas, ele veio e transformou a água em vida, ele tirou esse abismo e começou a colocar animais, começou a colocar plantas, começou a colocar árvores, começou a colocar o oxigênio. Deus é especialista em água parada. Deus é especialista em terra improdutiva. É onde Ele pega, é onde Ele transforma, é onde Ele traz o fertilizante certo, é onde Ele traz o agrônomo chamado Espírito Santo, que vem para arrumar, que vem para alinhar, que vem para colocar a medida certa. O Espírito Santo está aqui nessa manhã e Ele quer colocar a medida certa na sua terra. Qual é a medida que você precisa, igreja? Qual é a medida que você precisa? O agrônomo está aqui, o especialista está aqui, que quer produzir, porque ele é poderoso para fazer, e ele realiza a transformação todo dia. O Espírito Santo atua sobre o caos, ele traz ordem. E sabe o que é lindo, igreja? Eu estou correndo para o final. É que Gênesis 1, Deus fala através de Moisés que ele criou primeiro o quê? O céu e depois a terra. Sabe o que significa? Significa que a gente tem que olhar com a perspectiva do céu. Porque se a gente viver nessa terra com a perspectiva da terra, só vai trazer desesperança, só vai trazer angústia, só vai trazer medo, só vai trazer dor, só vai trazer caos. Só que Deus já deu a receita do bolo. Deus é tão lindo que Ele dá a receita de como a gente prosperar na nossa vida. No primeiro capítulo, no primeiro versículo: eu criei primeiro o céu. Olhe pela perspectiva do céu, viva sobre a perspectiva do céu. No céu não tem enfermidade, no céu não tem angústia, no céu não tem dor, no céu não tem choro, no céu não tem pranto, no céu não tem necessidade. No céu há plenitude. E nós precisamos viver com a mentalidade do céu, porque Ele fala: eu criei o céu e a terra. Quem coloca o céu em primeiro lugar não tem problema na terra. Quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar não tem problema na terra. Pastor, isso aí é uma heresia, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Sim, aflição sim, problema não. Aflição é você ficar angustiado, aflição é você ficar um pouco acelerado, falar assim: meu Deus, como que eu vou resolver isso? Agora tem gente que internaliza isso como um problema, e esses problemas internalizados é o que está virando o famoso câncer. Sabia? Por mais que a genética fala sobre a questão lá celular e etc., é o acúmulo. Câncer é o excesso de passado. Você está tão preso no passado, você está tão excesso de problema, angústia, o seu corpo não aguenta. O seu corpo precisa produzir algumas defesas para tentar te parar. E aí a gente vê o câncer. Vai estudar, vai ver. O problema é que a gente tem excesso de coisas lá de trás. E a gente vem num culto como esse, onde um louvor abençoado como esse, onde a pastora Kate trouxe uma realidade para nós, de que nós estamos aqui e precisamos honrar esse Espírito Santo que está no nosso meio, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a gente a gente não pensa no que Deus está falando, a gente não raciocina no que Deus está falando, a gente não percebe o que Deus está querendo produzir, e a gente sai daqui com a mesma perspectiva de problema.
pedindo, pelo amor de Deus, amanhã para a secretaria, marcar um horário com o pastor, porque preciso falar. O Espírito Santo está no meio do teu caos, fale com Ele, deixe Ele produzir frutos, deixe Ele produzir mudança. Ele estava nesse começo caótico, Ele está nesse presente caótico, e Ele já sabe como vai ser o futuro glorioso. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora de estar com o meu Pai, onde a Bíblia me garante que 24 horas por dia os anjos estarão ministrando: santo, 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 santo. Você acha que eu vou viver com perspectiva da terra? Quando existe uma eternidade para a gente viver, quando existe uma promessa de um novo céu, uma nova terra, eu vou ficar preocupado com o problema da terra? Se tem problema, Deus tem a solução. Se tem angústia, Deus tem a cura. E eu não estou falando que você não vai ter problema, nós temos sim. Decisões, frustrações, coisas para decidir, contas para pagar. Eu brinco lá em casa para a Bárbara que os recebidos que a gente mais recebe lá são os boletos. Esses nunca param de chegar. Esses são os nossos maiores recebidos. E vai ser assim, cara, até que Jesus volte. E você tem duas perspectivas: olhar pelo olhar da terra, meu Deus, mais um boleto, meu Deus, mais uma conta. Ou olhar para a perspectiva do céu: o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu intelecto, eu posso produzir alguma coisa para fazer com que esse boleto seja só mais um na minha vida. Olha a diferença de perspectiva, igreja. Ah, Senhor, nossa, tenha misericórdia do meu casamento, olha o meu marido como ele é, meu Deus, ele não quer me acompanhar. Pai, manda um anjo falar com ele. Ah, Jesus, eu só vou se ele for. Perspectiva da terra. Perspectiva do céu: Deus, o meu marido não está nem aí para ti, beleza, mas já profetizo, ele será um homem segundo o seu coração. E eu declaro: o meu marido será uma bênção. Olha a diferença de oração com o mesmo resultado, para o mesmo resultado. Agora você acha que Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade está lá em cima e está querendo receber esse fruto de oração? Oração de pedinte, oração de necessitado, oração daquele que só sabe pedir, ou oração daquele que fala: eu vou viver conforme Gênesis 1, entendendo que Deus pode trazer vida ao caos, então eu não mais vou pedir para Deus fazer, eu já vou agradecer pelo resultado daquilo que eu estou pedindo. Eu já vou agradecer pelo resultado daquilo que eu estou pedindo. Vamos parar de pedir. Sabe como a gente pode começar a alinhar nossas prioridades hoje? É parar de pedir. Parar de pedir. Ontem o Lucas Almeida me falou algo aqui no Hub que me marcou. Foi perguntado para ele assim: qual foi a maior experiência que você teve lá no Rio Grande do Sul? E eu confesso para você que eu achei que ele ia falar algo relacionado lá à questão humanitária, os resgates. A gente viu muita coisa realmente que impactou. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim: o que mais me impactou foi quando eu cheguei em casa e eu consegui tomar um banho. E quando eu tomei banho na minha casa, eu olhei para o meu chuveiro ali, eu olhei para essa situação e eu falei assim: caramba, cara, eu tenho essa possibilidade hoje. Sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes Deus tem que nos levar em meio ao caos, literalmente, para que a gente possa ver que a nossa vida ela é muito boa e que Ele já está atuando sobre nós. A minha pergunta para você nessa manhã: será que Deus precisa te levar para um caos? Ou será que não é o suficiente uma palavra como essa de entrar no seu coração e trazer transformação? Ou Ele vai precisar te levar para um caos? Deus não é o Deus do caos. Deus é o Deus da vida em meio ao caos. Deus é o Deus que projeta futuro em meio ao caos. Ah, pastor, não acredito no que você está falando. O que você está falando é muito folclórico, é muito utópico. Como explicar, por exemplo, pastor, as crianças na África não tem fruto, não tem comida, não comem direito, não consegue, abusos e abusos? Eu posso explicar para você à luz da Bíblia. Por isso que existe uma questão muito séria aqui. Eu vou conversar com você, a gente tem alguns minutos aqui, eu vou conversar com você sobre isso. Nem está no meu script isso, o Espírito Santo está conduzindo aqui.
Deus precisou dar um reset na terra. Deus estava cansado do homem. E glória a Deus que Ele enviou Jesus, e não precisa dar esses resets hoje. Porque imagina, Tiago, dilúvio, não quero mais saber do homem. Era assim. Eu falo para a galera do louvor, vocês têm sorte, nós temos sorte hoje, porque naquela época, se subia no altar corrompido, fulminava, na hora. Hoje a gente sobe aqui com uma mentirinha ali, um pecadinho de estimação, e a gente continua bonito na foto. Imagina, eu já teria sido fulminado. Todos nós que subimos aqui em determinado momento já teria sido fulminado, porque não é todo dia que nós estamos 100%. E a Bíblia fala que tinha homens que tocavam na arca, ao tocar já morria. Olha que loucura. Então Deus precisou dar um reset na humanidade. A humanidade estava caótica, e Deus falou: o quê? Vou mandar um dilúvio. Tem uma família que é uma família que conhece o meu coração. Eu vou salvar Noé e sua casa. E aí dilúvio, acaba com a humanidade, só fica essa família. Você já vai entender onde eu quero chegar. E aí esses caras estão navegando lá, e para a chuva, seca o dilúvio, eles chegam no lugar que tinha que chegar, e Noé fica muito feliz. A Bíblia fala que Noé ficou extremamente feliz. Só que Noé, na sua felicidade, na sua imaturidade, aqueles que gostam de um copinho a mais aí, Noé tomou um pouquinho a mais, e ficou bêbado. E você sabe muito bem que quando a gente fica bêbado, a gente sai do nosso eu. E Noé ficou nu, ficou pelado. E Noé tinha 3 filhos que foram salvos juntos com Noé: Shem, Cam e Jefté. Cam, ao ver aquela cena do pai muito eufórico e nu, começou a zombar do pai. Olha o nosso pai aí, olha o que ele está fazendo, o cara é muito louco, tal. Sem e Jefté pegaram uma capa, uma túnica, e já foram cobrir a exposição da nudez do pai. Noé pega então e declara, isso está em Gênesis, tá, pessoal? Depois você vai estudar a Bíblia. Noé pega e declara para Cã: você, sua terra, sua parentela, sua descendência será infrutífera, amaldiçoada, não produzirá nada. Esse foi a declaração de maldição de Noé sobre aquele filho que o expôs. Pausa aqui. Esses caras que começaram a civilização, porque afinal de contas era só aquela galera. Jefté foi para o norte da Europa, o que a gente vê hoje como Gog e Magog, Rússia, Ucrânia, pega aquele leste europeu, é onde Jefté foi fazer civilização. Sem é na região ali de Israel, Ismael, tanto é que é antissemitismo, vem de Sem, dos descendentes de Sem, os semitas. E Cã foi para onde? Para a África, começar a sua vida, começar a sua civilização, começar a sua história. Então, biblicamente, por que a África é tão complicado de produzir algumas coisas? Tão complicado de produzir fruto, tão complicado de produzir vida, tão complicado, as coisas parecem que não funcionam, porque aquele que começou a civilização lá, Cã, foi devido à sua deslealdade ao teu pai, foi declarado para ele que a terra não produziria frutos, que eles não seriam nada, etc, etc, etc. Cã não teve a oportunidade e nem o coração de voltar para Noé e pedir perdão e remir aquela história. Eu tenho convicção que Noé era um homem segundo o coração de Deus, perdoaria o filho e tudo mudaria. Mas talvez hoje, nessa manhã, você é como Cã, que o pai profetizou sobre você: você é uma terra infértil, você não vai dar nada, você não vai ser nada. E talvez você está precisando do que nessa manhã? Deus, isso foi declarado sobre mim, mas conforme eu ouvi que o Senhor traz vida sobre o caos, que tal transformar a minha terra em uma terra boa, em uma terra que frutifica, em uma terra que produz? E é isso que o Espírito Santo quer para mim e para você nessa manhã. Eu quero te convidar a se colocar em pé.